Pai, Senhor Jesus, bom dia, um dia abençoado para vocês. Nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 6 de janeiro, que o Senhor venha falar conosco uma vez mais e que a palavra dele seja refrigério e fortalecimento para os nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Sobre os 3 projetos aqui do canal, o projeto de mentoria, projeto de aconselhamento e mentoria, através de chamada de vídeo pelo WhatsApp, o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra, e o projeto Meu Deserto, sobre restauração. Só você mandar uma mensagem para o contato que vai estar aqui embaixo e eu te retorno com mais informações. Pessoal, vamos meditar num texto. Nessa manhã eu queria deixar com vocês uma passagem, e a nossa meditação vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 23. Nós faremos a leitura do versículo 11, diz assim: Depois dele, Samá, filho de Ager, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma grande plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E assim o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Davi tinha vários homens ao seu serviço, mas havia um grupo de homens que Deus lhe concedeu para que ajudassem ali a estabelecer o seu reino. Esses homens, no reinado de Saul, quando Saul ainda era rei sobre Israel, eles eram desprezados. Foram tratados como pessoas qualquer, sem valor. E esses homens não encontraram lugar naquela sociedade durante o governo do rei Saul. Eles eram homens que não tinham propósito naquele contexto. Porém, quando Davi estava ali fugindo de Saul, ele se esconde na caverna de Adulão, esses homens se unem a Davi, eles vão se achegando a Davi e vem a se tornar o exército particular de Davi. Vem a se tornar, digamos, a tropa de elite ali do rei Davi, os homens mais habilidosos, mais corajosos, com os maiores feitos em batalhas, foram esses valentes de Davi. Um deles, Samá. O povo de Deus plantava, cuidava, cultivava ali do rebanho, cultivava as plantações, cuidava do rebanho, e de repente vinham os filisteus e afugentavam ali as pessoas, e a palavra fala que Samá, mesmo no momento em que o exército de Israel fugiu, o texto ele mostra isso, o exército de Israel fugiu diante dos filisteus, Samá continuou ali, e ele defendeu. A palavra fala que ele se colocou no meio de um campo cheio de lentilhas, enquanto Israel fugia dos filisteus, e ele feriu sozinho todos os inimigos. Esse valente de Davi, esse valente do Senhor, tomou posição ali e defendeu aquele campo de lentilhas. Então, quando olhamos essa atitude de um homem que não abandonou o campo de batalha, defendeu sozinho, com ousadia, um pedaço de terra, com coragem, ao ponto até de arriscar a sua vida, Samá, ele representa para nós o homem e a mulher de Deus, o servo do Senhor, que tem que ter uma posição. Foram 3 atitudes. A primeira, ele tomou posição. É o que o texto diz. Ele poderia estar duvidoso, ele poderia temer, e uma das consequências da dúvida é o medo. Ele tomou posição. O exército de Israel fugiu diante dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. O cristianismo é tomada de posição. Não tem como seguir a Jesus sem se posicionar. O Senhor Jesus ele disse que se alguém quisesse acompanhar a Ele, tinha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então é uma decisão constante. Quando Pedro e André são chamados ali próximo ao mar de Genezaré, Jesus vira para ele e fala: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando a rede, o seguiram. Mateus, a mesma coisa. Jesus vai até ele e fala: Siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Então, cada dia nós temos que ter ou estar definido em servir ao Senhor, definido em perseverar, em continuar, em, lutar por aquilo que Deus nos falou, pela promessa que Ele fez. E aqui está a segunda atitude de Samá. A primeira, tomou posição. A segunda, ele não desanimou. Ele não desanimou. Diante daquele ataque, ele tomou posição e não desanimou. Ele não desistiu de lutar, mesmo quando aparentemente ele estava sozinho. Embora
o Senhor não tivesse o abandonado. E às vezes, você olha para um lado, olha para o outro e você vê, opa, não tem mais ninguém. Aquelas pessoas que antes estavam ao meu lado, aquelas pessoas que antes me davam conselhos, se afastaram, parece que todo mundo some, desaparece. Talvez Samar tenha olhado para um lado e para o outro e não percebeu que todo mundo tinha corrido, que era ele sozinho, mas ele sabia que ele tinha um Deus que estaria com ele naquela batalha e que sozinho de todo ele não estaria. Ele poderia estar sozinho pelos homens, ter sido abandonado pelos homens, mas Deus estava com ele naquela guerra e o Senhor está contigo. Se você olhar as circunstâncias, se você trocar a oração pela murmuração, ninguém me ajuda, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém estende a mão, aí sim, você vai estar sozinho. Agora, se você dobrar os teus joelhos, orar e visualizar o cenário, a situação com o olhar da fé, você vai ver que você não está sozinho nesse campo de batalha, de forma alguma. Então, foi essa segunda atitude de Samar. E a última atitude de Samar, a terceira atitude dele, lutou até vencer. Muitos crentes até lutam no começo, oram, jejuam, confiam em Deus, mas por conta da demora de alcançar a vitória, desistem de lutar, não perseveram até o fim. O inimigo se torna o tempo. Quantas vezes o inimigo se torna o tempo? O tempo se torna o vilão da história. Perseverança é uma das principais características, irmãos, de um cristão. Deseja alcançar a bênção de Deus. Lá em Mateus 24, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação, a bênção, o socorro de Deus vem quando nós perseveramos até o fim. Jesus mesmo nos deu o exemplo da perseverança. Ele não desistiu, ele não fugiu da cruz. A palavra fala que ele nos amou até o fim. Então é necessário perseverar. É necessário continuar, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando tudo parece ser contrário, se posicione. Como Samar se posicionou, a primeira atitude dele. Não desanime como ele não desanimou. E persevere até o fim. Observem os irmãos o que aconteceu com Samar. O texto diz: o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Não será uma pequena vitória. Para aqueles que têm essas três atitudes, não será uma pequena vitória, não será uma vitóriazinha, não, será uma grande vitória. O Senhor tem uma grande vitória para você, para mim, para nós, para aquele que continua no processo, para aquele que vive diariamente milagre. Que Deus te abençoe, tá bom? Nessa sexta-feira, nesse final de semana que está se iniciando, a paz do Senhor Jesus.